Bom, introdução à economia. Essa aula está baseada nesse livro, o livro de fundamentos da economia. Então, o que eu vou falar na aula de hoje? Eu vou falar sobre o conceito de economia, problemas econômicos fundamentais, sistemas econômicos, curva de possibilidades de produção, fluxo real, monetário, argumentos, e a divisão aí do estudo da economia. Então, é uma aula introdutória, uma visão geral aí sobre a parte de economia. O estudo o conceito da economia, ele deriva do grego, oikonomia, oikos, que é casa, e nomos, que é lei. Então, no sentido original, ele quer dizer o quê? A administração da casa, da coisa pública, das empresas. Ela é uma ciência social, tá? Que estuda como a sociedade escolhe o emprego dos recursos produtivos, como vai escolher isso daí na produção aí de bens, ou serviços, para que isso daí possa seja distribuído, para as diversas pessoas aí da sociedade. Então, um exemplo disso daí, quando fala assim, escolhe como empregar os recursos produtivos, eu vou dar um exemplo assim bem simples. Então, imagina que eu tenho um país que ele produz cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela pode ser produzida, ela pode ser utilizada para duas finalidades, entre outras. Uma delas para a produção de álcool, combustível, e a outra para produzir, por exemplo, açúcar. Então, onde que eu vou empregar essa produção? O que eu vou fazer com essa produção da cana-de-açúcar? Eu vou utilizá-la 100% para produzir combustível? E o que a população vai comer? Ou vai ser 100% para produzir açúcar? Como é que os automóveis vão se locomover? Por isso, ela envolve o quê? Ela envolve uma escolha, aonde empregar esses recursos produtivos, e como que isso daí vai ser distribuído aí para a população. Bom, então, o que envolve aí, por exemplo, os problemas, que a gente tem de economia aí no país, Envolve, a questão, por exemplo, assim, de como fazer as escolhas, a questão da escassez dos recursos, das necessidades aí da população, como que os recursos podem ser utilizados, produzidos, e distribuídos aí para a população. Então, basicamente, a gente tem que responder o que e quando produzir, como fazer essa produção e para quem produzir. Então, isso daí é uma coisa assim bastante importante, Hoje a gente está vendo, por exemplo, em 2020, a questão, por exemplo, do arroz, Então, estão falando, o preço do arroz está caro, tá? Esse é um dos problemas, É um exemplo aí de problema, econômico aí de um país. Bom, é claro, que esses problemas, eles envolvem, não só questões do nosso país interno, mas também coisas externas. Então, um exemplo disso daí, é o subsídio do algodão. Então, tem vários países do mundo que produzem algodão, e esse algodão ele é exportado. Bom, tudo bem, ele é exportado. Quem vai comprar, ele vai querer comprar um algodão mais barato. Muitas vezes os países eles subsidiam, eles dão dinheiro, facilitam a vida dos agricultores para que seja produzido um algodão mais barato e ele possa ser vendido no mercado externo. E muitas vezes, essas práticas elas não são práticas legais, e acabam que essas disputas elas ocorrem lá na Organização Mundial de Comércio. Então isso acontece, por exemplo, para produtos agrícolas, como o caso, por exemplo, caso aí do algodão, mas também acontece em produtos aí, manufaturados, por exemplo, a disputa aí da Embraer contra a Bombardier na produção aí de determinados tipos aí de aeronaves, tá? Bom,
Não só para vocês terem aí, né, uma visão aí geral, né? Outra coisa, né, que todo país ele tem um sistema econômico, né? Que é o quê? É a forma política, social e econômica no como está organizada a sociedade, tá? Em particular, né, existem um sistema aí, né, é um particular sistema de organização da produção, da distribuição e do consumo, né, de todos os bens e serviços, tá? Bom, é claro que quando a gente fala em sistemas econômicos, né, existem alguns elementos aí que são importantes, tá? Um deles aí é o estoque de recursos produtivos e fatores aí de produção. Então, por exemplo, quando a gente fala em fator de produção, a gente está falando em, por exemplo, recursos humanos, né, o capital, a questão da própria da terra, né, das reservas naturais e da tecnologia. A gente está falando também, né, por exemplo, do complexo de unidades aí de produção, né, das empresas, tá? E o conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais que dão suporte ao sistema econômico. Então, por exemplo, assim, ó, né, aqui no Brasil a gente tem um sistema econômico, né? A gente também tem um outro sistema econômico, né, que também é bastante parecido com o Brasil nos Estados Unidos, né? Claro, tem seus detalhes, suas peculiaridades. E lá, por exemplo, na China, né, a gente tem outro tipo de sistema econômico, tá? Então, esses sistemas eles são importantes, né, porque eles ajudam aí o desenvolvimento aí da economia. Então, assim, a gente tem várias classificações aí do sistema econômico, né, mas basicamente é o capitalismo, né, economia de mercado, né, onde que todas as forças aí são regidas aí pelo mercado, né, predomina a livre iniciativa, né, a propriedade privada aí dos fatores de produção. A gente tem o socialismo, a economia mais centralizada, planificada, né, onde que todas as questões fundamentais são resolvidas por um órgão central do planejamento, né, predominando aí, né, a propriedade pública, né, dos fatores de produção, então bens de capital, terra, prédios, bancos e assim por diante, tá? E além disso a gente tem sistemas aí de economia mista, né, onde que se tem lá as forças de mercado, mas também tem uma atuação aí do Estado, tá? Então, seja, por exemplo, na produção de bens públicos, na área de educação, saúde e saneamento, seja também introduzindo aí investimentos mesmo no setor privado, tá? Então, né, um caso aí, por exemplo, né, e aí por isso que tem várias classificações, né? Então, por exemplo, a China, né, ela tem aberto aí cada vez mais espaço aí para a atuação de iniciativa privada, ou seja, tem várias empresas do mundo inteiro que estão né, produzindo coisas lá na China. Então caracteriza aí um socialismo de mercado, um capitalismo de Estado, tá? Então é com regime aí político comunista, né, mais a economia aí de mercado. Então aqui só nesse gráfico aqui, ó, né, só para mostrar para vocês a quantidade aí de empresas, né, do setor automotivo atuando aí na China. A outra coisa, né, um outro exemplo aqui, né, da China, por exemplo, né, também ó, a quantidade de linhas de produção, né, que tem na China, a questão de carros elétricos aí também na China, então assim, ó, a gente vê que a China ela é isso daqui, né? Ela é um socialismo de mercado, um capitalismo aí de Estado, né? Claro, podemos discutir muito em cima disso, não é o objetivo da disciplina, né? Mas tem essa característica, tá? Bom, uma outra coisa, né, que envolve aí na questão da economia, né, é a questão da possibilidade de produção aí de um país ou de uma empresa, né? Então, assim, ó, né, eu vou dizer toda empresa, mas consequentemente todo país,
ele tem, né, uma curva de transformação, né, que é a capacidade máxima de produção de uma sociedade, tá? Supondo que o pleno emprego, né, dos recursos, dos fatores de produção num determinado momento. Então imagina, né, que, só fazendo uma análise assim bem simplificada, que a gente tem um país, né, que ele possa produzir alimentos ou ele possa produzir máquinas, tá? Bom, aí o que acontece, né? Eu tenho algumas possibilidades de produção. Eu posso produzir, por exemplo, 70 toneladas de alimento, tá? E posso produzir 0 máquinas, tá? Então, isso daí é uma possibilidade aí de produção. Eu vou puxar aqui abrir aqui a mesa digitalizadora aqui para facilitar aqui o entendimento de vocês. Então, assim, ó, numa situação, né, numa situação o país, né, pode produzir isso daqui. A outra situação, ela pode produzir isso daqui, ela vai produzir só máquinas e não vai produzir alimentos. De forma que, devido a todos os recursos, né, que ela tem, aí quando eu digo recurso é máquina, equipamentos, bens, pessoas, ela só consegue produzir, né, fazer essas combinações aqui de produção, né, considerando que é a produção de alimentos e a produção de máquinas. É claro que se eu tiver nesse ponto F aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um monte de máquina e equipamento aqui instalado, tá, em cima dessa curva vermelha, que ele não está sendo operacionalizado, ou seja, eu tenho uma economia ociosa ou com desemprego. Por outro lado, esse ponto G aqui, ó, se eu quero produzir 25 máquinas, né, e 50, né, toneladas aí de alimentos, isso daqui é uma situação impossível, tá? Essa situação, ela só vai ser possível, essa situação G, só vai ser possível se a gente tiver o quê? O crescimento econômico, tá? Então, por isso que é importante, né, que todas as decisões do país, eles permitam, né, esse crescimento econômico, tá? Então, para tudo isso daí, né, existe um outro conceito que é o custo de oportunidade, né, que é o sacrifício, né, de se deixar de produzir um bem X para produzir um bem Y, né, ou então é chamado custo alternativo, né. Tá? Então, assim, ó, imagina que eu tenho lá uma empresa que ela produza 400 tanques, tá? E 0 automóveis, né? Ela tem a possibilidade, tá, de aumentar a produção de automóveis aqui em 200 e reduzir a produção de tanques em 50 unidades, tá? Ela tem a possibilidade aqui, ó, de aumentar a produção de tanque em 200 e reduzir, né, a produção de tanque em 150 unidades. Então, isso daqui, ó, né, esse custo aqui, ele é o custo, né, de oportunidade, né? Quanto que custa para ele fazer isso daí, tá? Bom, tudo isso daí está muito relacionado, por exemplo, né, se eu pegar aqui no país, tá? Ao longo aí desde 2001, né, e pegar um gráfico aqui até 2017, a produção aqui, ó, né, de etanol e a produção de cana-de-açúcar, tá? Então, ao longo do tempo, como é que se comporta isso, né? E aqui, por exemplo, ó, eu tenho um crescimento, né? Aqui tá certo, aqui deu uma diminuída, aqui aumentou e aqui se manteve estável, né? Mas isso daqui né, eu tenho assim, ó, eu tô naquela curva ali, né? Eu produzo etanol, né, ou produzo cana-de-açúcar. E é interessante que o etanol, não sei qual que tem um custo maior, né, mas eles têm custos diferentes, né?
E aí entra muitas vezes a questão seguinte, ó, eu não posso, um país ele não pode, vamos supor que o custo do açúcar está muito mais alto que o custo do etanol. Pô, eu não posso fazer 100%, né, de produção de açúcar, porque aí vai faltar etanol e vice-versa, tá? Então, muitas vezes por conta disso, né, por conta disso daqui, acaba, né, atuando aí, por exemplo, o governo. Bom, então assim, ó, eu já falei, né, de custo de oportunidade, de possibilidade de produção, né, e agora eu vou falar um pouco de fluxo real aí da economia, tá, para a gente entender como é que tudo isso daí funciona, né. Então vamos supor economia fechada, tá, sem interferência aí do governo, nem transações, tá. Então imagine que a gente tem dois agentes econômicos, tá, um que são as famílias, e as outras que são as empresas, tá? Os fatores de produção, o que eles são, né? São mão de obra, tá? A terra e o capital, tá? Então, o que acontece? As famílias, elas oferecem isso daqui para as empresas, tá? As empresas, elas estão contratando aí esses fatores de produção, mão de obra, terra e capital, e elas estão devolvendo para as famílias, tá, mercado de bens e serviços, né? Por quê? Porque isso é demandado aqui pelas famílias. E essa oferta só existe porque ela é demandada aqui pelas empresas, tá? E é claro, né, tudo isso daqui, ó, ele só é possível com a presença de uma moeda, né? Então, ou seja, tem uma moeda, né, um dinheirinho aqui de papel, né, uma moeda mesmo, né, que ela cobre, né, essas transações, tá? Bom, e aí, dentro desse fluxo, né, o que acontece? A gente tem o salário, tá, que é a remuneração aí paga aí pelas, né, paga às pessoas. A gente tem os juros, que é a remuneração aos proprietários do capital aplicado às famílias, né, das empresas. A gente tem aluguel, né, que às vezes pode ser lá o arrendamento da terra. A gente tem lucro, né, remuneração do capital físico, um prédio. A gente tem os dividendos, que são as parcelas aí de lucro da empresa, que são divididas aí entre os acionistas, né. A maioria das empresas estáveis, né, oferecem dividendos aí como uma forma de remuneração. Então tudo isso daqui, ó, graficamente funciona assim, né? As famílias, tá? As famílias aqui, ó, o que elas fazem, né? Elas oferecem terra, tá? E capitais, insumos aí para produção para as empresas. E essas empresas, elas produzem bens e serviços daqui vai para o mercado, e o mercado, né, o mercado oferece isso daqui para as famílias, tá? Então aqui, né, as famílias, quando oferecem isso daqui, elas recebem renda, né, e elas acabam gastando esse recurso na produção, no consumo aqui, né, desses produtos e serviços, né? Por sua vez, tá, as empresas também, elas pagam salários, né, que vão gerar aí as rendas, né? E aí quando as famílias, né, quando as famílias elas geram esses gastos vão gerar receitas aqui para as empresas. Então isso daqui é o fluxo aí, tá, de uma, né, de um modelo de fluxo aí de renda e produto, né, de como funciona, né, a economia aí de uma maneira bem simplificada, né. Então aí eu tenho o fluxo dos bens e serviços e o fluxo aí do dinheiro, tá? Bom, uma coisa importante é definir, né, o que a gente está chamando aqui de bens de capital, tá? Que são os bens utilizados na produção de outros bens, são basicamente máquinas e equipamentos. Bens de consumo, eles também são os bens aí que são utilizados, tá? São os bens aí de consumo familiar, né? Também utilizados aí pelas pessoas ou pela família, né?
E é importante que esses bens aí, né, a quantidade deles que é comercializado também vai definir aí o nível, né, de vida aí da produção, tá? O nível de vida, da qualidade, o nível de vida aí da população. E a gente tem os bens intermediários, né, que são todos aqueles que são utilizados aí no processo de produção, né, para transformar bens finais, né, ou dos bens de capital, que são utilizados pelas máquinas. Então, por exemplo, a bobina, né, muita matéria-prima, né, polímero e aí vai, tá? Então, assim, ó, né, só para vocês terem uma ideia de como que funciona, né, uma economia. E aí, nessa disciplina, tá, o que a gente vai falar, né? A gente vai falar de dois tópicos, tá? Um que é de microeconomia e o outro que é de macroeconomia, tá? É uma visão, assim, bem geral, tá? Que ela está relacionada, são áreas de estudos da economia. Então, assim, ó, a microeconomia, ela examina o que? A formação dos preços, tá? Em mercados específicos, tá? Essa daqui é a teoria, vai definir a quantidade de preço, quantos produtos são disponibilizados no mercado. Essa daqui, ó, é a economia que a gente está acostumado a vivenciar no dia a dia, tá? No dia a dia que vivemos. A macroeconomia, ela estuda o comportamento de grandes aglomerados nacionais. Por exemplo, né, o PIB, o investimento agregado, o nível geral de preços. Então, é a relação, digamos assim, ó, da economia do país como um todo, tá? Então, isso que está relacionado, né, à macroeconomia. A economia internacional, ela se refere, né, às relações econômicas entre os residentes e os não residentes no país, que envolve, por exemplo, a questão de transações com bens e serviços, tá? E o último é o desenvolvimento econômico, que se preocupa aí com a melhoria do padrão de vida de todo mundo. Então, essa daqui foi uma aula, né, para a gente ter uma noção geral aí do conceito, né, de economia. Nas aulas seguintes eu vou falar então sobre microeconomia e macroeconomia.